Eu queria entender um pouco até das reações, né, diante dessa eleição do Trump e essa possível guerra comercial ou esse desenho das promessas de campanha do Donald Trump. Porque a gente vê, e sempre viu, né, essa aproximação muito forte, China, Rússia, a Coreia e outros países, inclusive do sul global, como o senhor comentava, mas a gente vê os líderes, né, dos países falando que vão manter relações, que as instituições acabam sendo maiores, né, são relações institucionais e não personalíssimas, mas eu queria entender um pouco como é que fica esse antagonismo, essa rivalidade no cenário global com a volta de Trump, né? A gente tende a ter um cenário um pouco mais tenso ou um cenário menos tenso justamente por conta dessa delimitação que todo mundo sabe quem que está para um lado e quem que está para o outro. Veja, é uma coisa até muito interessante, porque o presidente Trump, aqui na China, não é, era mais preferido como candidato a Kamala Harris na comparação. Não é? Porque os chineses entendem que o presidente Trump ele é muito mais transacional no relacionamento. É mais fácil de você lidar com ele. Afinal, não houve grandes modificações quando você pensa no governo de Joe Biden e Donald Trump. Não houve, assim, uma alteração muito grande no conteúdo da política externa americana. Nisso, democratas e republicanos estão muito de acordo no sentido de querer conter a China no seu avanço como economia global. Mas há uma coisa importante, né? Depois que o gênio saiu da garrafa, fica muito difícil você falar para o gênio retornar para a garrafa. E este é o grande desafio que os americanos querem tentar impor, achando que a China vai se comportar em algum momento como a União Soviética no passado, ou vai se comportar como o Japão, não é? Mas a situação é diferente. A China é o principal parceiro comercial de mais de 140 países e territórios pelo mundo. A China tem uma grande economia global, é um parceiro extremamente relevante na África e tudo isso. Agora, e entende que precisa ter um relacionamento importante com os Estados Unidos, e é interessante porque os chineses não querem briga nesse sentido, e os americanos com Trump também não vão querer briga, porque eles sabem que também seriam afetados por um confronto. Esta é uma característica importante de Donald Trump quando a gente compara com outros do Partido Republicano. Ele não tem esta característica belicosa, ele é beligerante, mas ele não gosta de guerra. E isso é uma coisa importante, porque nos 4 anos do governo Trump, a impressão que se tinha, e era verdade, é que o mundo estava, apesar de uma série de coisas que ele fazia, muito mais seguro do que atualmente. E, obviamente, quem está preocupado com ele são mais os aliados, como a OTAN, e que acham que ele não vai, de alguma forma, dar o devido valor para a organização ou para os acordos existentes. Não podemos esquecer que isso é uma coisa importante para você lembrar também, nessa história toda, é que o isolacionismo dos Estados Unidos, que pode ser bom para os Estados Unidos no curto prazo, é ruim no longo prazo, porque, diferentemente do passado, quando os Estados Unidos se tornavam isolados, havia outras opções no Ocidente. E hoje em dia, a opção que existe aos Estados Unidos é, sem dúvida, a China. E pelo que a gente viu na última reunião do BRICS, a quantidade de países interessados em se associarem ao BRICS evidencia aí uma realidade nova. Então, Trump provavelmente deverá forçar os seus aliados a tomarem algumas posturas diferentes, particularmente no financiamento e no custeio da questão militar, que ele entende aí que os Estados Unidos não devem ser os únicos a pagar a conta, mas ele também vai ter alguma originalidade. Quem sabe nós voltemos a ver Trump negociando com a Coreia do Norte e também acelerando a questão da paz na Ucrânia e também resolvendo a resolução em Gaza.